compartilhar uma palavra sobre o chamado. Pastor, eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, eu não sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um mestre, então quer dizer que eu não tenho chamado? Não, não é verdade. Pastor Jamal, eu não sou um líder de equipe, eu não sou um líder de grupo, eu não tenho nenhuma função, nenhum cargo na igreja, então eu não sou chamado. Não, não é verdade. Queridos, logicamente que os reconhecimentos ministeriais são importantes. Quem despreza o reconhecimento está desprezando um princípio bíblico. Quem despreza as funções e os títulos está desprezando uma coisa importante, porque ainda que para Deus Ele não nos trate pelos títulos, mas no mundo dos seres humanos onde nós vivemos, os títulos, as funções são importantes até para a questão de respeito, de posicionamento, de organização, de hierarquia. Mas independente da sua função, do seu ofício, do seu título, independente que você talvez não tenha nenhum deles, você tem um chamado. Todo ser humano é uma máquina de realização. Todo ser humano, ele foi criado para fazer, para realizar, para conquistar, para avançar na vida. Se você pega o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai observar que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ali Deus então começou a trazer uma descrição de todas as funções do homem. No versículo 28, o texto diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, enchei a terra. Então você percebe que na própria essência da natureza humana está o fator de realização. Nós fomos criados para se reproduzir. Eu não sei se você já percebeu, e eu já até falei aqui em uma das nossas reuniões, se todos os espermas que há num ser humano masculino fossem fecundados, só você reproduziria o seu próprio DNA em bilhões de pessoas, que já está dentro de você, você já nasceu com essa capacidade. Então, só na nossa biologia, Deus mostra a nossa capacidade reprodutiva, Deus mostra a nossa capacidade de realização. Inclusive, no próprio governo da terra, você percebe que Deus disse que nós governaríamos sobre os animais, que nós governaríamos sobre a terra. Deus nos deu autoridade para governar sobre isso. Tanto é que nós somos, o topo do ciclo da vida, nós estamos lá no comando do ciclo da vida. O ser humano é uma máquina de realização, ele é uma máquina reprodutora da sua própria existência. E quando nós não nos vemos reproduzindo, quando nós não nos vemos realizando, quando parece que nós estagnamos, é impressionante como que automaticamente nós nos deprimimos. Alguém já percebeu isso ou não? Para alguns a linguagem do serviço é um pouco mais forte, para outros nem tanto, mas de forma geral, todas as pessoas que se sentem improdutivas automaticamente começam a ficar também um pouco deprimidas. Isso é uma verdade para o ser humano. É uma realidade para homens, para mulheres, para cristãos, para não cristãos. Então nós temos que parar um pouquinho para pensar. Se essa é a minha natureza, e quando a minha natureza realizadora, empreendedora, ela não está ativa, isso me adoece, isso torna a minha vida sem sabor, eu tenho que dar valor para isso. Eu tenho que parar e pensar, uau, espera um pouquinho, eu não posso desprezar a minha natureza, e eu tenho que fazer a mim algumas perguntas, o porquê que eu não estou realizando. Então é interessante essa questão, porque o próprio Deus deu atenção a isso. Por exemplo, você pega a história de Elias, em Reis capítulo 19. Elias estava num momento de uma crise profunda, A gente não pode ler aquele texto de Elias, mesmo achando que ele é um homem de Deus, e na realidade não é só achar, ele de fato foi um homem de Deus, e que ele estava frustrado, estava decepcionado com a sua própria performance. E se você entender bem a mente de Elias, a razão da sua frustração era que ele imaginou que Israel iria
passar por um grande avivamento, porque ele havia enfrentado os profetas de Baal e de Azera, ele agora tinha enfrentado Jezabel e Acabe. Então ele mostrou na guerra dos deuses quem é o Senhor, porque o nosso Deus respondeu a sua oração com fogo. Só que os resultados do seu empreendimento não foi o esperado. O povo ainda continuou na carne, né? E ainda mais Jezabel prometeu matá-lo. E Elias ficou frustrado com aquilo, decepcionado, foi para a caverna. Mas uma coisa interessante, mesmo em situações em que nós nos sentimos estagnados, mesmo em momentos em que parece que a vida não está acontecendo como gostaríamos que acontecesse, Deus não desiste da nossa pessoa. Deus não desiste do nosso chamado. O próprio Deus chegou para Elias e falou: o que você está fazendo aí na caverna, Elias? O que você está fazendo escondido aí, Elias? E de uma forma sobrenatural, Deus tira Elias da caverna e torna ele novamente um ser realizador. Ele sai dali, vai atrás de Eliseu, vai atrás de ungir o rei, vai atrás do seu ministério profético, então Deus o recolhe, ok? Você pega também o texto de Gideão, no livro de Juízes. É interessante, né? Você percebe que Gideão estava frustrado também. E a frustração de Gideão era uma frustração meio assim, meio estranha, porque ele estava malhando o trigo no lagar. Então, ele era um cara que não estava produzindo como gostaria de produzir, mas ao mesmo tempo não estava largando o osso. Ele estava escondido, porque lagar era lugar de pisar uvas e não de malhar trigo. Então, diante da adversidade, ele estava dando uma solução para a vida. Mas Deus pega e fala com ele: ei, Gideão, vai na tua força, homem valoroso. E Deus olha então e começa a motivar Gideão para que ele ative os seus dons, para que ele ative o seu ministério, para que ele ative a sua vida. E então a crise de Gideão vem para fora, dizendo: não, mas você realmente é aquele Deus que os nossos pais têm falado, você realmente é aquele Deus que o pregador prega todo domingo, dizendo que você é o Deus dos impossíveis, o Deus que fala, e quando fala, acontece, você é aquele Deus que a tua palavra, né? Estou aqui contextualizando. Deus então trabalha no coração de Gideão, tira ele ali do lagar e torna ele uma voz de liderança para Israel. E por intermédio dele, o Senhor dá grande livramento para o seu povo. Você pega, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele está diante de Timóteo. Timóteo era um jovem que estava sendo treinado para o ministério, era jovem de fato. E Timóteo, então, dizem os estudiosos que ele tinha um temperamento um pouco introspectivo e que, de alguma forma, parece que ele alimentava uma certa depressão diante das pressões que ele sofria. Mas Paulo começou a encorajar ele, dizendo assim: Timóteo, não permita que ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, aviva o dom que há em ti. E então você percebe por toda a Bíblia, estou usando essas 3 ilustrações aqui, mas por toda a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele mesmo diante de momentos em que as pessoas não querem produzir, ou não estão conseguindo produzir, ou foram impedidas de produzir, independente do que for, Deus está ali encorajando, Deus está dizendo para a pessoa mudar aquela condição, para que ela volte a acreditar, para que ela volte a se posicionar dentro da sua realidade existencial, porque nós, como seres humanos, somos de fato seres para reproduzirmos, somos seres para realizarmos, nós somos homens por meio de quem Deus pode fazer grandes coisas. Então não é só uma questão de fazer por causa da atividade, é uma questão de também estar de bem com a vida. Todo ser humano que realiza, ele se sente de bem com a vida. Bem, dentro desse contexto aqui, nós precisamos parar para pensar, né? O que nos leva ao estagnamento? O que nos leva, às vezes, a dizer: Deus, por que a vida não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse? Por que eu não estou realizando como eu gostaria de realizar? Por que eu não estou conseguindo desenvolver meu chamado, minha vida, minha família, minha empresa, minha profissão, como eu gostaria?
Irmãos, aqui é um universo, né, de respostas, mas eu queria trazer à luz aqui algumas verdades espirituais que vão nos ajudar a entender, né, algumas questões. Quantos estão aqui e querem ouvir isso? Diga amém. Muito bem, aleluia. Então, uma das coisas que nos afeta demais, né, são o que eu chamo de inimigos invisíveis, que são os inimigos internos. Quando eu falo de realização, geralmente eu estou falando de uma obra externa, né? Estou falando de algo que acontece aqui fora. Mas toda realização aqui fora, ela é fruto de algo que está acontecendo aqui dentro. E também quando não está acontecendo aqui fora, é porque algo está errado aqui dentro. E esse é um problema sério, e nós, às vezes, falhamos em acreditar que o grande foco, às vezes, está aqui. Então, ao invés de nós pararmos para olhar para o nosso homem interior, para ver como está a nossa condição interior, nós ficamos atrás de mecanismos, e atrás de engrenagens, e atrás de respostas externas, para resolver nossa infrutificação, para resolver a nossa estagnação, quando na realidade, em primeiro lugar, nós temos que parar para perguntar como está o nosso homem interior. Veja o que está escrito comigo ali no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 12. Esse texto ele fala uma verdade espiritual tão absurda, tão extraordinária, que nós temos que parar e falar assim, uau, 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 uau. Né? Vamos lá, vai colocar lá no telão para nós, eu procuro aqui, diz assim, Pedro, porém, Lucas não, Mateus capítulo 24, 12. Né? Desculpa, eu dei o texto errado. Então, Mateus 24, 12 mostra que esse texto ele fala para nós sobre uma verdade poderosa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Irmãos, as pressões externas não deveriam alterar o nosso homem interior. Mas isso nem sempre é verdade. Nem todo mundo consegue enfrentar a questão externa sem afetar a interna. Então você percebe que a iniquidade, o que é a iniquidade? A iniquidade é quando você, de uma forma bem simples, bem geral, é quando um pecado, ele se torna cultura. É quando um pecado, ele se torna algo praticável, sem que haja mais resistência em qualquer sentido. Por isso que Deus fala que Ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Então, cada geração tem uma obrigação diante de Deus de quebrar as iniquidades. Nós herdamos iniquidades, nós herdamos dos nossos pais iniquidades. É o mal sendo vivido como bem, é o mal sendo vivido de forma cultural. E nós, como filhos, não quebramos isso. Então, por isso que Deus acaba nos visitando com maldição, porque nós não quebramos esse princípio. E às vezes, essa iniquidade ela se multiplica tanto ao nosso redor, que causa um problema interno, principalmente da impotência. Quem já se sentiu impotente diante das coisas aqui? Eu já me senti 1 milhão de vezes. Um dia uma pessoa perguntou, pastor Jamal, você já pensou em desistir do ministério? Eu falei, já, toda segunda-feira. Deixando as brincadeiras de lado, o ministério pastoral, o ministério de ensino, geralmente o meu ministério, que é o ministério avivalístico, a gente quando se coloca na pele de Elias, por exemplo, fala assim, uau, esse culto é o culto, né, que vai mudar o mundo. Aí quando chega na segunda-feira está tudo igual. Falei, meu Deus, que loucura. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão, por favor, vai, irmão, não me deixe sozinho nesse culto aqui, não. É uma loucura, irmão. Né? Então, às vezes a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, o mundo vai de mal a pior. Aí a gente começa a ficar meio fatídico, dizendo assim, não tem jeito, realmente Jesus falou que nos últimos tempos as coisas iam piorar, então não tem solução mesmo. Que o mundo se exploda, eu vou cuidar da minha vida. Que o mundo se acabe, né? Que vai todo mundo, né, para o cuidado da sua própria vida. E assim vai. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Será que as questões externas não estão nos matando por dentro?
Será que as questões externas não estão roubando o nosso potencial? Porque a nossa improdutividade, a nossa estagnação não está literalmente nas questões externas. Elas estão principalmente nas internas. Se você observar os exemplos que eu dei de Elias, o problema não estava fora, o problema estava dentro de Elias. Ele tinha uma concepção errada do que ele estava esperando. Você olha o problema de Timóteo, de Tíquico também, quando Paulo fala para ele avivar o dom que estava nele, semelhantemente que fez com Timóteo, o problema não estava fora, o problema estava dentro deles. Você observa Gideão, ele estava com problemas internos. E geralmente nós não estagnamos porque estamos enfrentando dificuldades fora. Porque na realidade um homem, quando ele está avivado por dentro, as questões externas, quanto mais pressão tem, mais ele se sente motivado para realizar. Quanto mais ele enxerga adversidades, um homem que está vivo por dentro, que está em chamas por dentro, mais ele se sente chamado para dizer, eu sou a resposta para essa situação. Mas se o inverso acontece, a pressão de fora mata o seu homem interior, então põe esse ser humano num fator de estagnação. Então nós precisamos parar para pensar e dizer, uau, será que a multiplicação do mal, será que a frieza que está ao meu redor não está fazendo com que eu também me torne frio? Será que a oposição externa não está se tornando barreiras internas? Será que a falta de compromisso dos outros não está me tornando um ser humano descompromissado? Não deveria ser assim, mas não podemos negar que isso acontece. Inclusive o texto está nos mostrando isso. Então Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele não nos leva em primeiro lugar para nós tratarmos a estagnação da nossa vida olhando para fora. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, manda nós olharmos para dentro. Ele diz para nós observarmos onde nós caímos, observar aonde nós permitimos o nosso homem interior ser afetado, onde nós permitimos que a frieza espiritual, emocional, que a frieza de uma forma geral entrasse dentro de nós. Porque isso é uma responsabilidade pessoal. Essa é uma responsabilidade do ser humano. Meu irmão, a frieza interna, o descompromisso interno, não é causado por terceiros, é causado por nós. Não tem nada aqui fora que deveria causar aqui dentro. Mas o que acontece é que aqui fora faz com que nós permitimos matar o nosso homem interior. Nós permitimos matar a nossa consciência do nosso chamado. Nós nos permitimos colocar em descrédito o que Deus nos deu. Nós nos permitimos desvalorizar o dom que o Senhor nos deu. Nós nos permitimos a olhar com um olhar de desprezo. Nós nos permitimos, e não deve ser assim. O texto fala assim, olha, vês aonde caístes, arrependa-te. Volta às práticas que te tornaram um homem avivado, as práticas que tornaram você uma pessoa encorajada em relação à vida, as práticas que um dia levantaram você para acreditar que você era uma resposta para essa geração, que você era uma voz de Deus para a sociedade onde você está, para a igreja onde o Senhor te deu como presente. Vês aonde caísse. Então, a nossa estagnação, a nossa falta de produtividade, nem sempre é porque nos falta ferramentas, nem sempre é porque há oposição externa, nem sempre é porque o mundo não está acontecendo como gostaríamos, mas com certeza é uma bagunça interna, é uma falta de prioridades internas que afeta o nosso desempenho. Então, vês aonde caístes, arrependa-te, volta às práticas das primeiras obras. Então o Senhor, Ele abre os nossos olhos para dizer, uau, a minha essência como ser humano é uma essência produtiva. A minha essência como ser humano é uma essência realizadora. E sendo eu um ser humano criado para isso,
a falta de realização vai me deprimindo. Então não é só o fato de eu realizar, é o fato de eu me sentir bem, é o fato de eu me sentir útil, é o fato de eu me sentir importante, necessário na sociedade onde estou inserido, na igreja onde eu congrego. Então nós precisamos, de fato, prestar atenção, né? E com isso, o que acontece? A gente começa a assumir o que eu costumo dizer, as responsabilidades, e começar a eliminar as terceirizações da vida. Irmãos, desde Adão, não é uma coisa nova. Desde Adão, nós seres humanos estamos sendo treinados a arrumar os culpados das nossas culpas. Desde Adão, nós estamos sendo treinados a colocar, uma etiqueta nos bodes expiatórios. Desde Adão, nós estamos sendo treinados a terceirizar a culpa, e isso não funciona. Eu tenho um ditado nos meus relacionamentos, quem anda comigo sabe disso. Então, quando eu vou confrontar alguém, eu vou conversar com alguém, e geralmente é um relacionamento mais próximo, e a pessoa pega e coloca a culpa, não, mas foi você. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, se de fato sou eu o problema, então pode pôr a culpa em mim. Mas isso resolveu o problema? Não resolveu, você só transfere o problema. Na realidade, quando a gente põe a culpa nos outros, eu não estou produzindo por causa daquele, por causa daquilo, por causa daquilo outro, a gente acha que automaticamente resolve o problema. Não resolveu o problema de Adão, culpando Eva. Não resolveu o problema de Eva, culpando a serpente. Transferir a culpa não resolve o problema. Transferir a culpa não nos torna mais produtivos. Transferir a culpa não nos torna pessoas realizadoras. O que nos torna pessoas realizadoras é: vês aonde caístes, vês aonde permitistes que o seu homem interior fosse afetado, onde a incredulidade entrou, onde a frieza entrou, onde o descrédito pessoal a ti mesmo entrou. Veja aonde você permitiu o seu espírito ser afetado. Assuma a responsabilidade da sua vida e diga: opa, alto lá, eu sei que a iniquidade aqui fora se multiplicou, eu sei que há pressões imensas aqui fora, mas a questão interna é uma questão minha, pessoal. Pessoal. Queridos, isso vai fazer uma diferença enorme. Enorme para esse ano de 2022. Se você entrar neste ano com essa consciência de que você é, na sua estirpe, você é, na sua essência, um ser realizador, e de que, independente do que aconteça aqui fora, o problema nem sempre está aqui fora, mas está aqui dentro, e você assume a responsabilidade de mudar aqui dentro, automaticamente você vai mudar fora. Deixa eu te dar um exemplo. Exemplo bobinho. Quem já passou por momentos em que você está tão fraco, tão desanimado da vida, que você não consegue nem arrumar a sua gaveta de roupa? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Vamos lá, irmão, vamos lá, vai, eu sei. Eu vou revelar a você se eu não levantar a mão. Tá? Quem aqui já passou por aqueles momentos, você não consegue nem limpar o carro está uma bagunça. Os anjos pedem uma carona, fala assim, não, nesse carro não dá. Não, eu vou ficar do lado de fora, porque não dá para entrar nesse carro. Quem já passou por isso aqui, vai, irmão, levanta a mão aí, vamos lá, vamos aí. Entendeu? Quando é que quem já viu aquele monte de roupa, assim, que parece que é um principado, uma potestade, você não tem coragem de lavar e passar. Quem já passou por isso, vamos lá, levanta a mão aí, vamos, irmão, estou dando a oportunidade de você confessar o seu pecado publicamente, vamos lá, não é? Ok. De repente, um dia, você acorda de bem com a vida. Acordou de bem com a vida, meu Deus do céu. Aí já arruma a gaveta, já leva o carro para lavar, já passa a roupa, e da meia-noite você está ali com o espírito de Amélia. Não, Amélia não pode, né? Tá? Você está ali limpando a casa, fazendo tudo, acorda de madrugada e põe tudo em ordem. Por que mudou? Não mudou nada. A trouxa de roupa está lá, o carro sujo está lá, as questões externas estão lá te desafiando. Só que agora o seu homem interior mudou. Então o seu posicionamento externo é outro. Isso é para a igreja, isso é para a família.
Ah, eu não consigo tratar bem meu marido porque ele te feriu. Teu marido te feriu, é verdade, mas o problema é porque você está ferida, não é que teu marido te feriu. Ah, meu problema é porque minha esposa me feriu. Tudo bem, tua esposa te feriu, é verdade. Não é verdade? Só que o problema não é que ela te feriu, é porque você está ferido. Parece que é um joguinho de palavras, mas ele faz toda a diferença aqui. Porque se você não se permitisse estar ferido, você teria força para lutar pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu casamento, por sua empresa, por sua igreja, por seu amigo. Os problemas do homem não estão fora. Os problemas do homem estão dentro dele, em primeira instância. Nós temos que parar para pensar e dizer, uau, eu preciso conhecer o meu homem interior. Eu preciso conhecer quem eu sou de verdade. Eu estou ensinando meus filhos a meditarem. E foi muito engraçado, porque onde ele estuda, tem pessoas ali que praticam a meditação, mas não a meditação bíblica, né? Uma meditação religiosa. E ele falou, papai, então quer dizer que quando eu for meditar, eu tenho que sentar, daí sentar naquela posição assim, e fazer zzz. Eu falei, não, meu filho, não é isso. Não é isso. Por que é meditar? Assim, você tem que dar um tempo para você mesmo. E você tem que ouvir o seu homem interior. Que nem, por exemplo, você está com raiva. Quem já ficou com raiva aqui e não sabe por que você estava com raiva? Estou te revelando agora, hein? Aleluia. Estou com raiva. Aí você pergunta para você, estou com raiva do quê? Quem já começou a tratar alguém mal assim? Você está tratando mal? Está tratando mal? Por que eu estou tratando mal? E você descobriu que, no fundo, não tinha uma razão. Quem já percebeu aqui? Na realidade, tem uma razão. Se você parar para meditar, se parar para você ouvir o seu homem interior, você vai encontrar a resposta. O problema é que nós somos muito mal educados, no sentido não de ser grosso, muito mal educados para conhecer a nós mesmos. E se nós não conhecemos os gatilhos que nos matam por dentro, se nós não nos conhecer por dentro, como que a gente vai resolver os nossos problemas, irmãos? Como que a gente vai lidar com o nosso homem interior? Como que a gente vai se proteger da iniquidade que está aqui fora, não afetar nós por dentro? Não tem como, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Por exemplo, eu tenho alguns gatilhos da minha vida. Eu sei quando eu estou cansado. Literalmente, quando eu estou cansado, sabe como que eu reajo quando eu estou cansado? Eu acelero. Então, eu estou no aeroporto assim, e parece que é incrível. Eu estou para pegar o avião, aí tem uma pessoa que está assim, ó. Eu quero passar, daí eu quero passar, vai pra cá. Eu quero para cá. Ai, que linda a vida. Eu quero passar, criatura. Eu quero passar. Entendeu? Quero ir lá, está no trânsito, está dirigindo o carro, tenho que chegar, quero chegar logo. O cara da frente está assim. Eu já tenho um truque. Quando eu vou estacionar no parking lot, ou seja, de um shopping, de uma loja, eu vejo que a pessoa está saindo, eu faço de conta de não parar atrás, porque principalmente, assim, uma brincadeira sem ofender, principalmente quando é mulher, ela percebe que você vai querer pegar a vaga dela. O que ela faz? Ela entra no carro, vocês vão ver como eu estou revelando agora. Ela senta no carro, vai sair, você está parado ali para estacionar. Ela vai. Aí põe o GPS. Aí quando vai colocar o GPS, ela vê que tem umas 5, 6 mensagens para responder. Aí eu estou ali, eu já estou quase endemoniado atrás do carro. Já estou quase posando. Sai daí, criatura! Então, para eu não ficar quase endemoniado, eu dou a volta, vou lá no shopping, faço as compras. Daí quando eu volto, ela está lá, daí ela resolve dar ré, ela sai. Mas deixando as brincadeiras de lado, o que eu descobri? Que esse é um gatilho, eu sei. Quando eu acelero, quando eu estou muito acelerado, eu quero fazer as coisas. E o cara está falando comigo assim, eu já falo. Termina. Acabou, você está enrolando, já falou 3 vezes. Eu já sei disso, quando um camarada está falando comigo assim, você já falou. Você já disse, no começo da conversa você já falou isso aí. Cortando a conversa no meio. O que eu percebo?
eu estou cansado. O que eu faço? Eu não sou bobo, irmão. Eu já descobri qual que é o meu remédio. Vou dormir. Por que vocês estão olhando com essa cara para mim? Nem sempre a gente resolve as coisas orando. A gente resolve dormindo. Vou dormir. Aí na hora que eu acordo, descansado, entendeu? Aí estou lá no aeroporto, descansado. Olha como a vida muda, estou lá descansado. Aí está lá, aquela criatura que parece que o mundo só existe para ele. O corredor do aeroporto só existe para ele. Aí eu estou atrás assim, já estou assim, que legal. Olha o cara curtindo a vida. Né? Aí estou lá atrás, aquela criatura que viu que eu tenho que estacionar no shopping. Entendeu? Que ela faz aquilo de propósito, só para provocar, que ela não quer dar a vaga. Aí eu falo assim, take your time. Ok, toma o tempo que você precisar aí. Tá. Parece que nada externo mais afeta. Então, quando você começa a conhecer você, estou falando de mim. Quando você começa a conhecer você, além de você lidar com as pressões externas e continuar sendo produtivo, você se permite se ferir menos por dentro. Agora, o grande problema é que nós somos mal educados. Nós não nos conhecemos a nós mesmos e viramos um troço, viramos um ogro, viramos sei lá o que, uma criatura desconhecida no homem interior. E vamos atropelando sentimentos, e vamos atropelando, e vamos machucando pessoas com palavras, e vamos machucando pessoas com ações, e o mundo vira dos avessos. Então, o que nos faz estagnar, o que nos faz parar, o que nos torna improdutivos, geralmente está dentro de nós, não fora. Pare para pensar sobre isso. Amém ou não? Glória a Deus. Bem, agora as questões externas também afetam a nossa produtividade. Afetam, é fato. Muitas vezes aqui fora, a coisa não está andando como convém, a coisa não está caminhando como deveria caminhar, as pessoas que estão associadas a você não estão na mesma página, as pessoas que deveriam fazer junto com você se tornaram descomprometidas, realmente aconteceu um desastre, enfim, tem tantas situações que poderiam ilustrar os problemas externos. O Covid, pensamos que ele teria ficado em 2019, ele passou para 2020, aí pensamos que ele teria sido sepultado 8 palmos debaixo da terra em 2020, ele pulou para 2021, aí agora pensamos que agora não existe mais Covid, ele é só história. O Satanás aparece em 2022 de novo. Aí a gente vai, meu Deus, o que vai acontecer da vida agora? As coisas externas, de fato, elas têm a tendência de nos paralisar. Mas uma coisa interessante aqui, um homem de Deus, quando ele está vivo por dentro, ele não se detém diante das pressões externas. Ele sempre vai encontrar soluções. Ele sempre vai encontrar problemas, vai encontrar solução para os problemas. Por isso que eu volto dizendo, os problemas externos existem, mas geralmente as paralisações não é por causa da pressão externa, é por causa do homem interior, do homem espiritual que está enfraquecido. Agora, partindo do princípio que você cuidou do seu homem espiritual, voltou a orar, assistir menos televisão, voltou a orar, ver menos Instagram, voltou a orar, vendo menos Twitter, você voltou a orar e tendo menos tempo com coisas de distração, nem estou falando que é certo ou errado, estou falando que são distrações, voltou a ter tempo com a palavra, voltou a ter tempo de jejum, voltou a ter tempo com Deus, restaurou o seu homem interior, aqui fora, você começa a resolver com mais facilidade. Primeiramente, uma coisa que eu tenho aprendido na vida, irmãos, eu não posso me prender por muito tempo numa situação, porque situações mudam e mudam muito rápido. Você já percebeu que situação muda muito rápido? O ruim vira bom, o péssimo vira extraordinário. Então, a gente não pode se prender a situações, achar que o mundo acabou porque uma situação aconteceu. Na realidade, quando você está vivo por dentro, as situações aqui fora, elas se tornam oportunidades. Quando você está de bem com a vida no seu homem interior, as pressões aqui fora se tornam um chamado. Quando você está de bem com o seu homem interior, as pressões aqui de fora vão fazer você simplesmente o quê?
aprender algumas lições. Quais são uma das lições que você aprende? A ouvir o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 12. Esse texto você tem que grifar e tem que ser um dos lemas da sua vida para 2022. Por favor, ouça-me com atenção. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos da esperança. Sede o quê? Pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Meu irmão, pensa no ingrediente de solução esse texto. Primeiramente, regozijai-vos na esperança. Encontre alegria na esperança. Você sabe o que é a espera da fé? A fé diz que já aconteceu. A fé não trabalha em possibilidades, a fé trabalha em certeza. Só que a esperança da fé me leva a eu esperar aquilo que já está feito. Então eu tenho que se alegrar. Se você espera com a dúvida, você vai sofrer. Se você espera com a incerteza, você vai pirar. Se você espera sem convicção nenhuma, você vai surtar. Mas se você está esperando a espera da fé, em outras palavras, você está esperando a manifestação daquilo que já aconteceu. Você está esperando aquilo que você tem como palavra para a sua vida. Deus é homem para que minta. Deus é filho do homem para que se arrependa. Tendo falado Deus, ele voltaria atrás só porque as situações estão difíceis? Não! A palavra de Deus não volta para ele vazia. Assim como de lá vem a neve, de lá vem a chuva, rega a terra e produz aquilo para o qual ela foi enviada. Assim a palavra do eterno Deus Todo-Poderoso, ela não voltará para ele vazia. Então você tem que esperar na fé, na esperança da fé. Nós temos que aprender isso, que na tribulação você tem que ser o quê? Paciente. Diga comigo, paciência. Lembra que eu brinquei do homem que eu sou quando eu estou muito cansado, acelerado? Então o que eu percebi? A tribulação ela te cansa. A tribulação, os problemas, elas às vezes exigem respostas imediatas. Mas nem sempre você pode dar respostas imediatas. Minha mãe está comigo aqui, ela já me conhece desde a barriga dela. Então quer dizer que ela já me conhece aí 51 para 52 anos. Ela sabe disso. Se me colocar pressão para responder agora, imediatamente agora, a pessoa recebe um não. Sempre é assim. Você tem que fazer isso agora. Não. Você quer que eu tome uma decisão? Me dê tempo. Eu sou um homem que eu preciso pensar. Eu preciso orar. Eu preciso pensar nas consequências das minhas ações. Eu preciso pensar nos desdobramentos da minha vida. Tem pessoas que são inconsequentes. Elas vão fazendo o que tem que fazer e vão tomando, deixando que as coisas tomem conta da vida dela. E depois ela perde até o próprio juízo. O que acontece é que às vezes as lutas aqui fora, elas põem como que eu diz assim, uma impressão da urgência, uma pressão de dar uma resposta para aquilo, uma pressão de resolver o problema. E, irmãos, eu já cheguei a uma coisa, tem problema que só resolve quando você ignora. Tem problema que só resolve quando você não deixa ele tomar conta da tua vida. Tem problema que só resolve se você souber se posicionar. Paulo, quando estava pregando o evangelho, teve um menino desavisado, que devia avisar, ele não tinha que expor a vida dele ao perigo, sentando numa janela. Sentou lá na janela e caiu. Paulo tinha uma pregação para fazer, chegou perto do menino e falou assim, eu não vou trazer uma solução imediata agora. Amanhã cedo eu cuido da situação.
largou o menino morto e voltou a pregar o evangelho. Irmãos, nós, na nossa forma fácil que temos de julgar os outros, o que diríamos de um pregador como esse? Inconsequente. Não chamou o 911. O ministério fala mais alto da vida dele do que o cuidar das pessoas. Mas Paulo recebeu um monte de etiqueta. Quando chegou de manhã, ele deu a resposta. Tomou um menino, ressuscitou o menino e glória a Deus. Ei, você não pode cair na armadilha de que toda tribulação você tem que respondê-la, que toda tribulação você tem que trazer uma solução imediata, porque tem coisas na vida que você não resolve de forma imediata. Você só resolve se você for paciente. A Escritura diz em Lucas, na vossa paciência, repita comigo, na vossa paciência, ganhareis a vossa alma. Aleluia. Ei, está lá na Bíblia, sede paciente na tribulação. Ei, você aí, paciente. Calma. Lá em São Paulo nós usamos um termo, nem sei se é tão apropriado, mas também não é nada demais. A gente tem que acalmar o facho. Sabe? Calma um pouco, irmão. Aí você não tem que ficar trazendo solução. Você não tem que trazer resposta para tudo. E descanse. Lembra de Jesus, Marta e Maria e Lázaro? Jesus! Teu amigo que você tanto ama. As pessoas querem sempre assim, né? Elas vêm com um apelo emocional em cima da gente. Elas vêm com uma carga de pressão, de solução em cima da gente. Você tem que resolver o problema do mundo agora! Jesus sabe o que fez? Fez nada. Ficou 2 dias lá ainda. Dá para você entender o que eu estou falando aqui? Porque é igual quando você entra num turbilhão de água, num rodomoinho de água. Quanto mais você faz força para tentar sair de lá, mais você perde força e mais facilmente morrerá afogado. Quanto mais tranquilo você está, quanto mais em paz interior você está, mais você resolve o problema, a semelhança de um homem que entrou no roda-moinho. Se ele descansa, se ele mantém o juízo, se ele mantém a calma, ele vai sair daquilo ali e vai permitir. Por exemplo, no mar, quando vem um repuxo e te leva, qual que é a primeira experiência assim, né? Mineiro sabe muito bem essa questão de praia, não é verdade? Estou brincando aqui. É que você tem bastante mineiro aqui na igreja, né? Os goianos também, que tem bastante goiano aqui. Esses caras, mineiro e goiano, conhecem tudo de praia, não é verdade? O que goiano faz assim, quando entra na praia? Como não tem praia em Goiás, como não tem praia em Minas Gerais, os mineiros, quando vê um arrasto do mar assim, ai, cruz credo, vai morrer. Aí já luta contra aquilo. Você pega um cara experiente, o que ele faz? Ele não luta com aquilo. Ele não luta quando a água está puxando. A água puxa, depois que a água parou de puxar, ele usa a força para sair. A mesma coisa na tribulação. Você tem que aprender a ser uma criatura mais calma. Criatura. Alguém já percebeu que nas suas maiores crises de pressão da vida, as suas maiores crises de trazer resposta, solução imediata, você faz as coisas mais estúpidas, que depois você se arrepende o resto da vida? Quem já percebeu isso, diga amém. Vamos lá, irmão, seja honesto. Diga amém. Agora, quando você é paciente, tudo está no seu homem interior, você percebe? Esperança, homem interior. Paciência, no homem interior. E perseverante na oração. Vem cá. Eu lembro de um irmão, eu fiz uma brincadeira com ele uma vez, mas assim, uma brincadeira muito verdadeira, brincadeira que só pastor pode fazer. O irmão vinha todo culto na fila de oração e pedia oração pela mesma coisa.
E depois, no outro domingo, ele vinha pedir pela mesma coisa. E assim foi por semanas e semanas. Um dia eu fiz uma brincadeira e falei assim, comigo hoje não, outro. Falei assim, porque você está acabando com a minha fé, irmão. Não aguento mais orar pela mesma causa que não resolve. Procura outra, você não está vendo que Deus não está ouvindo minha oração? Eu brinquei com ele e tal. Mas aí eu chamei depois ele para conversar. Cara, tem alguma coisa errada. Que Deus está ouvindo a oração, Agora, por que não está resolvendo isso? Mas tudo bem. A questão é, nós temos dificuldade de permanecermos em oração quando a resposta não é imediata e não é como nós gostaríamos que fosse. Já percebeu como a gente desanima? Não vou orar mais. Por quê? Já orei, já cansei de orar. Não, irmão, perseverança. Perseverança na oração. A vida de oração é a vida que te mantém vivo. Sabe por quê? Escute bem aqui. Olha para os meus olhos, eu vou te dar uma chave sobre oração, que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Olha para mim aqui. Olha para mim. Você não ora só para resolver problemas. Você ora simplesmente, acima de tudo, para não se desconectar com aquele que pode resolver problemas. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. Se você orar só para resolver problemas, e quando os problemas não são resolvidos pela oração, você desconecta, você está assumindo o que se chama falta de oração? Independência. Quem é que não ora? Quem tem capacidade de resolver o problema sozinho. Quem é que não ora? Aquele que não precisa de Deus. Quem é que não ora? Aquele que não precisa de um milagre. Quem é que não ora? Aquele que tem solução para tudo. Então, quando você desiste da oração, você está dizendo, agora eu vou tomar o controle. Quando você desiste da oração, você está dizendo, eu estou desconectando daquele que pode resolver o problema. Então, não é uma questão só de resolver problema. Quando você entra no quarto de oração, você não está ali só para conquistar, você está ali para ser conquistado também. Porque às vezes o problema que você está buscando solução, não está aqui fora. É ali no quarto da oração, que Deus te pega e faz o seu homem interior ser equilibrado. É ali dentro do quarto de oração que Deus abre os seus olhos para você mesmo e você enxerga a bagunça que há no seu homem interior. É ali no quarto de oração que Deus organiza a sua vida para que depois você levante no dia seguinte e diga, uau, eu tenho novas forças para enfrentar os mesmos problemas. Agora, mesmo sendo os problemas antigos, eu sou um homem diferente diante da situação. Eu sou um homem diferente diante do problema. Dessa forma você começa a equilibrar a tua vida e dizer, uau, realmente, o Senhor é o Deus de promessas, é o Deus de alianças, é o Deus que cumpre. E a nossa interação com Ele faz com que nós nos tornamos pessoas produtivas. Nós nos tornamos pessoas realizadoras. O pastor Jamal tem outras centenas de situações que a gente poderia conversar, sim. Mas para hoje, eu gostaria que você entendesse isso. Acima de tudo, e em primeiro lugar, olhe para o seu homem interior. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro. E pare de encontrar problemas em coisas. Pare de encontrar problemas em pessoas. Pare de achar que a sua vida está um caos, está estagnada, improdutiva, porque aquele cara não foi fiel, aquele outro foi injusto, aquele outro te abandonou. Não. Tudo isso pode até ser verdade, mas não é a causa. Deus te chamou, meu irmão. Escute com muita atenção. Há um peso de glória sobre a sua vida. Há um chamado de Deus sobre você. Há um dom, há um talento, há uma graça divina sobre você. E você, nesse sentido, é insubstituível. O que Deus deu para você, não deu para mais ninguém. É teu. Está no seu timbre de voz, está na sua digital, está na sua personalidade, que é tua. Não tem mais ninguém que vai ocupar o teu lugar em termos do que você tem para fazer. De propósito, Deus nunca vai ficar sem ninguém. O propósito é ser cumprido mesmo se você não queira. Mas Deus quer tanto que você seja a resposta para esse cumprimento de propósito. Deus quer.
Você quer? O ano 2022 é o ano que nós, como família, família de Deus, família que vai numa pegada, numa visão, nós vamos todos parar e organizar o nosso homem interior, parar e organizar a nossa família, parar, ouvir mais de Deus, para que nesse tempo de reciclagem interna, a gente possa se tornar aqui fora muito mais conquistadores, muito mais realizadores, muito mais do que a gente já foi. Acredite, ano 2022, ainda que seja contrário a tudo que você já imaginou, vai ser um ano de aceleração. Vai ser um ano de destravamento na sua vida. Pode ter certeza. Se você receber essa palavra, ela vai entrar em atividade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar.